E aí pessoal, tudo bem? Espero que com vocês esteja tudo bem. A gente está no nosso terceiro vídeo, terceira aula sobre as revoluções industriais. A gente vai começar a falar sobre a segunda, eu vou tentar chegar até a terceira revolução industrial nesse vídeo. E lembrando que a gente já viu uma pré-revolução industrial, existe um vídeo falando sobre a pré-revolução industrial, ou seja, a revolução dos moinhos na Europa, como que o ser humano deixou de produzir, né, através das mãos, né, das costas, ou seja, da força humana, e passou a utilizar uma força mecânica vindo da natureza, do vento e da água aí com os moinhos. Então nós temos a primeira revolução industrial, semana passada a gente falou sobre isso. Começa-se então a segunda revolução industrial, cento e poucos anos depois da primeira. Então, de 1710, 1715, começa 1810, 1815 aí. Quando se descobre e se inventa então a primeira locomotiva, que é a partir daí que muitos historiadores utilizam para poder falar essa quebra de paradigma entre a primeira e a segunda revolução industrial. Mas não é só isso. Enquanto na primeira revolução industrial você só tem um lugar no mundo, né, que é a Inglaterra, aqui você tem 5 lugares. 5 lugares principais, quando a gente fala de países, né? Mas existem vários outros pontos que ocorreram. 3 principais na Europa, que é a Inglaterra, né? A França e a Alemanha, porque agora nós vamos ter uma unificação da Alemanha. Mas nós temos Estados Unidos, fora da Europa, e o Japão, também crescendo muito, que mais tarde vai até culminar na guerra contra a Rússia ali, 1905, e contra a China, né, na Manchúria. E aí nós temos então Roterdã, na Holanda, na Bélgica, alguns pontos aí nessa segunda revolução industrial, principalmente na Europa. E aí, o que a segunda revolução industrial trouxe de diferente para essa quebra de paradigma? Não é só a locomotiva, a invenção de algo mais rápido do que o cavalo, porque na época se corria a velocidade de levar os produtos de lugar X para o lugar Y, esse escoamento dos produtos do centro das grandes cidades, Liverpool, Manchester, até chegar nos portos, eram feitos por cavalos. Agora você tem a locomotiva, que vai a 50, 70 km por hora. Então você vai ter um escoamento mais rápido até os portos, e dos portos você vai ter os navios, dos navios até o mercado consumidor. Mas não é só isso. Na segunda revolução industrial, você tem um número de invenções muito grande num período muito curto e em diversas áreas diferentes, setores completamente diferentes. Setores como a petroquímica, porque nós temos aí agora a descoberta do petróleo como motor a combustão. O petróleo já existia, já se sabia da existência dele, já era usado desde a antiguidade. Mas agora ele é usado como um combustível. Você tem o dínamo, né, que vai transformar em energia elétrica, não sei qual o nome da outra energia aí, mas é energia elétrica, acho que a cinética vira elétrica. Pergunta pro professor de física, o que eles vão te falar. E aí você tem, a medicina vai crescer muito, você vai ter a imprensa, uma função da imprensa muito grande, principalmente para o Estado, o fortalecimento do Estado, você vai ter uma modificação nas políticas voltadas para o trabalho, então você vai ter leis trabalhistas aumentando, então horário de trabalho, turnos. Então, todo esse mecanismo que vai da política até o cotidiano social, ele está nessa segunda revolução industrial. Então, você vai ter uma paisagem das grandes cidades modificando. Na primeira, você tem quase 1 milhão de habitantes em Londres, agora, em menos de 100 anos, você vai a 8, 9 milhões de habitantes em Londres. Então, esses grandes centros, eles vão abarcar muitas pessoas que vão fugir dos campos por causa do cercamento que a gente já falou. Mas agora você vai ter leis trabalhistas, você vai ter leis que vão ser voltadas para a burguesia. Leis essa política nova, ela vai estar voltada para abarcar esse novo, essa nova classe social que surgiu, que é o proletariado. As indústrias então começam a crescer, então a mecanização começa a se acelerar. Você vai ter uma mão de obra ociosa nas grandes cidades, você vai ter problemas sanitários muito grandes, que a gente já falou também sobre isso, de como que esses problemas já existiam, eles só vão se tornar mais preocupantes agora, né? Eles vão aumentar a quantidade de pessoas que vão ser órfãos. Aqui eu trouxe até uma imagem do Oliver Twist, do Charles Dickens, que tenta descrever mais ou menos essa época. Então você vai ter violência urbana, exatamente por causa dessa quantidade de pessoas na cidade. O Estado não vai conseguir abarcar essas pessoas. Você vai ter o crescimento do nacionalismo, esses mecanismos de leis que o Estado vai acabar usando para se fortalecer, está mais voltado pela ideia de que o Estado, essa nação, esse império, ele não vai comercializar com o seu império inimigo. Eles são
o comércio deles está voltado mais para suas colônias, mas eles não comercializam entre eles. Essa noção de comércio integrado vai aparecer já lá na terceira Revolução Industrial, já depois da Segunda Guerra Mundial, quando isso vai ficar mais latente. Mas aqui você vai perceber que essas divisões territoriais na Europa, que agora vão ficar mais acirradas, elas vão se perpetuar na África, na Ásia, na Oceania, na América Latina. Então, o mercado consumidor, ele passa a ser também um mercado onde se disputa o território entre essas nações. E isso vai perpetuar durante o crescimento do Estado, a unificação da Alemanha, a unificação da Itália. E quando vira-se o século XIX para o século XX, então você já vai começar a perceber que essas modificações, elas vão influenciar, essas novas tecnologias vão influenciar na indústria bélica, que vai ser o principal motor do Estado nesse momento. Porque através da indústria bélica, deixa eu até mudar aqui, ó, através da indústria bélica é que ele vai criar mecanismos de força para se manter como está. Então, a ameaça da Alemanha ou da França, e a Inglaterra agora não está mais sozinha, isso vai gerar, então, as duas grandes guerras, que a gente vai falar. Eu não vou ficar entrando dentro da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nem da questão do crescimento do nacionalismo, mas a gente tem que entender que isso é consequência direta dessas revoluções. E aí, durante esse tempo, na medida que a quantidade de produto vai aumentando, a gente tem que pensar como que vai ser escoado esse produto de dentro desses grandes centros industriais. Então, na medida que a locomotiva acelera, ela fica mais rápida, ela consegue carregar mais com motor a vapor, agora com também a combustão, na medida que a cidade fica muito grande, fica muito cinza e começa a se multiplicar a quantidade de indústria, esse escoamento tem que ser mais rápido. Então, começa a se pensar em novas tecnologias de, por exemplo, como que sai da fábrica e entra na locomotiva mais rápido, como que eu consigo tirar da locomotiva e colocar no barco mais rápido. Então, questão dos guindastes, os arranha-céus vão começar a surgir por causa da metalurgia e do aço. Então, esses transportes vão ser mais rápidos, o tempo de uso desse produto ele vai diminuir, porque se antes o produto era pensado para durabilidade, né, porque ele era um produto de necessidade, já na primeira Revolução Industrial, como esse produto agora aumenta, porque a produção dele vai ser mais acelerada, a noção desse produto no mercado final, o consumidor, vai começar a mudar. Então surge então o embrião do marketing, porque através do marketing você consegue então criar um mecanismo de escoamento desse produto, não só físico, né? Não só de sair das indústrias até chegar no mercado consumidor em várias partes do mundo, mas também de consumo mesmo, de haver uma nova necessidade de ter que comprar um novo produto ou similar, e assim o tempo de durabilidade desses produtos começa a diminuir. E aí então você vai ter a primeira grande guerra, o nacionalismo, porque o Estado ele vai se fortalecer através disso, vai ter a Segunda Grande Guerra e a falência do liberalismo, né, na crise de 1929, o Estado se torna grande, e aí, depois que vira a Segunda Guerra Mundial acaba, as tecnologias da indústria bélica passam então a ter força de outra forma. Por quê? Agora você vai ter a Guerra Fria ela não vai ser um embate direto, e aí, em 1955 em diante, você começa a ter novas tecnologias que vão criar um novo paradigma, que consegue separar a segunda Revolução Industrial da terceira Revolução Industrial. E aí você já tem agora os países que eram periféricos entrando já nessa nova industrialização. A gente vai sentir isso no Brasil, a partir dos anos 50, construção de Brasília, então você vai ter o êxodo rural brasileiro, você vai ter as revoluções verdes em vários países, na Índia, já começa a ter o início disso, e aí a China, já dos anos 70, já começa a crescer. Então, você tem um paradigma quebrando exatamente aí a partir de 1968, 69, não só por causa da viagem ao espaço, mas é porque agora você tem não só essas tecnologias, essa energia, né, que vem da energia elétrica, do motor a combustão, o vapor ainda é usado, mas porque agora você tem os motores a jato, você vai ter a energia nuclear, que antes não tinha, mas principalmente a robotização. Antes a gente não pensava, já se pensava nessa produção mecanizada, agora, além dela ser mecanizada, ela vai ser pensada através de um embrião da inteligência artificial. E por isso que hoje trata-se de 1970, 72 em diante,
como paradigma, a quebra, né, da segunda revolução industrial para a terceira revolução industrial. Então aí você tem o início dos computadores que foram criados por causa da guerra, mas agora eles vão ser usados de outra forma. Então você vai ter o computador que era mais ligado à indústria bélica, passando para a indústria, para o mercado financeiro, e do mercado financeiro você começa a perceber a criação de computadores em rede, mais pela influência de um modelo econômico. Então a disputa do capitalismo e socialismo e de como que cada região, né, dessa bipolarização vai influenciar outras regiões do mundo, também vai perpassar pela disputa tecnológica. Então a ideia dos computadores em rede começa também a crescer exatamente para o mercado financeiro, que quando acaba a Guerra Fria, quando em 1991 nós temos aí o fim da Guerra Fria basicamente, a queda da União Soviética, você começa então a pensar esse mercado global. Se na segunda revolução industrial você já tinha um mercado global, mas entre as nações você não tinha isso muito fortalecido, na medida que você passa da segunda para a terceira revolução industrial, essas tecnologias de guerra, que agora não são mais de guerra, elas começam a auxiliar a integração entre esses países. Começa a se perceber que se fizer o comércio entre os países, o lucro vai ser maior. Tanto é que a quantidade de armazenamento de dados dos computadores, eles vão ser muito mais fortes, muito mais eficientes. Tem um filósofo que pensa sobre as tecnologias de informação, eu não lembro o nome dele, depois eu passo para vocês, que ele diz que a cada 15, 18, 20 anos, se multiplica, nem multiplica, é exponencial, a capacidade de armazenamento de dados. Porque, por exemplo, até o lucro dessas empresas já não é mais possível o banco imprimir em notas físicas. Então, para você transportar tanto dinheiro, tantos valores, é através da informação. O valor agora se torna informação, a informação se torna um produto. Então, o controle da informação também é o controle do processo produtivo. É aí que você tem a virada do Fordismo, né? O Fordismo lá da segunda revolução industrial, de produção em linha, né? Com a esteira, do Taylorismo, ele passa agora para o Toyotismo, que agora várias partes do mundo vai participar dessa produção. Essa produção vai ser mais integrada e robotizada. À medida que a quantidade de robôs vai aumentando, essa terceira revolução industrial ela vai dando mais características. E o principal ponto, a partir de 1995 por aí, esses computadores em rede vai aumentar e começa a se pensar a internet. E aí, a partir da internet, nunca mais tem volta. E essa internet ela vai possibilitar as startups, o pensar de como que a gente vai solucionar novos problemas, de como que as cidades que antes eram esse escoamento de produção, de controle de tráfego dentro da cidade, agora ele já pode ser pensado através do robô. Robôs já conseguem decidir, por exemplo, quando que o sinal vermelho ou o sinal verde vai ficar aberto por mais tempo, sem uma necessidade de decisão do ser humano, porque os robôs eles conseguem, dentro daquilo que ele foi programado, ser mais eficiente. Repare que a eficiência, na medida que as revoluções industriais vão passando, elas vão sendo maior, mais pontuada, mas o fator humano ele vai se distanciando. E as distâncias temporais e históricas de uma revolução, de uma grande descoberta para outra, começa a se diminuir. Então, por exemplo, da terceira revolução industrial até a que a gente chama de 4.0, que a gente vai tratar na semana que vem, nós temos aí menos de 60 anos, sendo que da segunda para a terceira nós temos quase 100. Então, essa velocidade, ela está também dentro de todos os aparelhamentos sociais. Então, você começa a perceber que todos os efeitos de novas tecnologias, elas são sentidas na sociedade em todas as partes do mundo, por isso global. Então, o global influenciando o local e vice-versa, né? A gente vai entrar nessa discussão agora, como que o local também influencia o global na produção de cultura, enfim. E de como que essas tecnologias, elas estão modificando a forma com que a gente pensa o mundo. Não só pelo tamanho dele, pelas distâncias, mas também tem um outro pensador que fala sobre o paradoxo da escolha, de como que a nossa capacidade de escolha ela era mais efetiva quando no passado você tinha menos opções. Na medida que vai aumentando a quantidade de opção sobre qualquer produto ou sobre decisões de futuro da sua carreira, a angústia nossa, exatamente por ter muitas opções, atrapalha a gente ter uma eficiência maior na escolha. Então, por exemplo, você vai escolher o que você vai fazer no futuro, tem mais a ver com o mercado de trabalho, com a questão financeira, do que com aquilo que você vai querer fazer. Isso gera muita angústia. Ou você vai escolher
sei lá, uma roupa, você entra numa loja muito grande para comprar uma roupa, então a quantidade de escolha que você tem, por ser muito vasta, isso dificulta. Se você vê uma foto do Brasil nos anos 30 no Rio de Janeiro, você vai perceber como é que os homens e as mulheres se vestiam. A quantidade de escolha que eles tinham, por exemplo, a moda era menor. Hoje, se você bater uma foto no centro de Nova York, não hoje por causa do coronavírus, né? Mas quando Nova York estiver cheia, você vai perceber como que as escolhas, essas tribos começam a surgir. E essa quantidade de escolha não necessariamente se torna uma solução. Daí as startups que vão buscar resolver pequenos problemas, daí a capacidade da inteligência artificial, os algoritmos, né, fazer essas escolhas por nós. Quando você entra no YouTube lá, ele vai filtrar para você aquilo que você costuma escolher. E assim vai filtrar para você aquilo que você também costuma consumir. Então até esse consumidor final, ele está selecionado, ele está direcionado. As tecnologias conseguem cercar as suas escolhas, elas são limitadas àquilo que as tecnologias possibilitam. Então aí nós temos a terceira revolução industrial, e a gente está vivendo ela, nós nascemos nessa terceira revolução industrial, dos anos 70 para cá, as pessoas cresceram nela. A gente, obviamente, é muito difícil de fazer a análise de como que socialmente ela consegue influenciar nos comportamentos, né? O comportamento de consumo, alguns já conseguem fazer essa análise mais para os anos 2000 e até 2010, porque já se mudou muita coisa, e é mais ou menos disso que nós vamos tratar na próxima semana. Semana que vem eu vou tentar trazer para vocês como que os filósofos e os pensadores da sociedade, os sociólogos, tentam pensar essa globalização, uma globalização mais imaginada para o futuro, né? De como que a gente tem que resolver certos problemas. Será que o ser humano vai parar de trabalhar? Será que as máquinas estão fazendo isso tão bem? Será que não vai ser mais necessário a gente trabalhar e mesmo assim ter uma produção alta, capaz de alimentar o mundo inteiro? A gente já tem isso. Mas como que vai ser os trabalhos? Essa nova geração que nasceu nos anos 2010 para cá, o trabalho, né, a função deles na sociedade ainda nem existe. A gente nem sabe quais serão os novos empregos. São questões que a gente pode tratar para a Revolução 4.0, que já está pensando já que da quarta para a quinta a gente ainda vai ver, porque as distâncias dessas grandes mudanças, dessas grandes descobertas tecnológicas, elas estão diminuindo. E é aquilo que eu falei, é exponencial. Enfim, o vídeo é esse, eu vou mandar para vocês o texto, né, os tópicos, tudo em PDF para vocês, acessem, assistam os 2 outros vídeos quem não tiver visto, e até semana que vem, tchau!